Boa tarde, André. Como está você? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Gente, eu peguei assim o André lá voando, sabe? Não é voando sem fazer nada, não. É ao contrário, eu quero dizer que com muita dificuldade, porque nesse momento está sendo discutido a LDO, que o André vai explicar o que é e como é importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras. O nosso objetivo aqui também, na sequência, é falar sobre o Fundeb, né, que foi rejeitado pelo Senado ontem, e é importante porque tem a ver com a educação do seu filho e da sua filha trabalhadora, que estudam em escolas públicas. Isso é muito importante. Então, eu vou passar aqui já a palavra para o André, para que ele comece falando para nós, então, porque a gente viu muito na imprensa que estava demorando, que o ano ia acabar e não ia ter essa discussão da LDO, e que você colocasse para nós o que é e a importância dela. É com você, André. Bom, só para explicar de forma bem, diria bem simples e bem rápida, né? Nós temos três peças orçamentárias. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO que está sendo votada. Nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é, na verdade, a peça orçamentária que aplica, executa efetivamente o orçamento. E nós temos o Plano Plurianual, que é feito de 4 em 4 anos. Cada governo que entra, no seu primeiro ano de mandato, ele elabora um plano plurianual, do qual esse plano plurianual depois vai derivar para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as diretrizes desse plano plurianual, que depois deriva para a Lei Orçamentária Anual, que é a execução daquilo efetivamente. Então, para ser bem rápido, assim, são as políticas públicas que o governo vai desenhar e executar efetivamente, e aquilo que é possível de fazer. Tem uma brincadeira, e aí, sem querer fazer, só para a gente compreender, uma vez um professor meu falou isso, e eu acho que é bem interessante para a gente compreender o que seria o orçamento. Então, é como se a LOA fosse a mãe com um filho dentro de uma loja de brinquedos. Então, chega o filho lá e quer todos os brinquedos. Isso é o plano plurianual. Né? Ele chega e quer todos os brinquedos. Então, o filho é o plano plurianual, ou seja, É. aquele programa extenso que vale por 4 anos. É o filho chegando na loja de brinquedos, ele quer todos os brinquedos, aí ele pega tudo, botando tudo no carrinho, todos os brinquedos. Aí chega a mãe, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a LDO. A mãe já restringe um pouco de tudo aquilo que o filho quer. Então ela fala assim: não, você só pode isso, isso e isso. Aí chega o pai, parece ser machista isso, mas é só para a gente ilustrar. Aí Tá chega o muito bom, pode pai, seguir. aí chega o pai que, em tese, vai pagar essa coisa, e aí fala: eu só posso levar isso, e leva um brinquedo só. Então, É. só para a gente identificar o processo dessas peças orçamentárias, para facilitar um pouco essa compreensão para o trabalhador, para nós, porque realmente o tema orçamento é um tema complicado, mas só para a gente exemplificar. Então, o que são essas peças? São isso. E, especificamente, esse ano, nós não tivemos a discussão e votação nem na comissão mista, que não funcionou, nem da lei de diretrizes orçamentárias, que em geral ela é aprovada no meio do Sim, ano e tal, e nem da lei orçamentária anual, que seria a execução desse orçamento, que seria para 2021. Então, há uma necessidade, eu diria que urgente, de aprovar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que os sim. estados e municípios possam estar liberados para gastar pelo menos 1/12 do que foi gasto nesse ano. Então, pelo menos isso segura e garante que os estados e municípios tenham recursos mínimos para garantir o funcionamento do Estado até que a lei orçamentária de execução do orçamento efetivamente possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, por isso a necessidade, obviamente, da discussão e aprovação da LDO, e por isso os deputados e senadores, é a reunião conjunta do Congresso Nacional, então, deputados e senadores reunidos agora justamente para votar a lei de diretrizes orçamentárias. E é muito importante a gente pensar nesse orçamento, que a gente inicia 2021 com comprando vacinas, né? Temos que pagar essas Sim. vacinas, temos que enfrentar a pandemia, temos que fazer girar a economia, pensar em planos de emergenciais também, de auxílios emergenciais. Então, é fundamental que isso aconteça, porque é até triste de ver a desorganização, né, dessa pauta, desses encaminhamentos, está sendo Uhum. 50 minutos do segundo tempo, né? Isso já devia ter sido feito antes, com certeza, né, André?
Com certeza. É porque, né, na verdade, houve uma série de atropelos por conta da própria pandemia, mas também houve uma desarticulação política e vou atribuir isso ao governo, porque não teve uma articulação política do governo onde pudesse realmente dar a devida atenção a isso. Então, Sim. acabou ficando por último e ficando de forma meio atabalhoada, meio atropelada, eu diria. André, vamos falar do Fundeb agora? Porque o Fundeb ontem ele foi reprovado, que bom, amém, ontem no Senado, porque o Congresso, a Câmara Federal havia aprovado e inclusive enviando 10% desses recursos que são o Fundeb é uma instituição, ele é uma garantia da educação pública nesse país, que já é complicada, e eles tinham liberado 10% para as escolas sem fins lucrativos, escolas particulares, escolas religiosas. E foi isso exatamente, né, pelo menos a parte principal que a gente tem notícia pela imprensa, que o Senado ontem reprovou. Eu queria que você falasse para nós se estamos seguros, que não tem chance disso mudar, e a importância de se manter como está, que o Fundeb seja só para a educação pública. É com você, André. Olha, é preciso a gente fazer uma contextualização em relação a Por essa favor. questão da educação e dos fundos de educação, na verdade, para a educação pública, né? Dos recursos de educação para a educação pública. Já vem de um tempo, e o Congresso Nacional e as entidades de educação trabalham ativamente em cima disso, já vem de alguns anos que recursos da educação são canalizados também para a educação privada. Então, quando você pega FIES, entre outros programas do governo federal, e que não, precisamos aqui fazer essa ressalva, não necessariamente oriundos desse governo, também canalizam recursos públicos para a educação privada. Então, quando você tem programas que buscam esse não é desvio essa palavra, mas é que esse recurso passe também para a iniciativa privada, Sim. obviamente que universidades públicas, que escolas públicas, seja ela de ensino médio, de ensino fundamental, creches, enfim, toda essa parte da educação do básico à universidade, ela vai estar prejudicada quando você tem essa canalização também de recursos para as universidades, seja elas filantrópicas. Quando a gente fala universidades e escolas filantrópicas, muitas dessas universidades, elas também e escolas, elas também têm fins lucrativos. Elas não declaram como lucrativas, né? Mas nós observamos no funcionamento dessas entidades que há ali pagamento de mensalidades altas. Sim, inclusive, desculpe, mas eu quero assim até aqui dar exemplos para nossos trabalhadores entenderem do que estamos falando. Essas escolas ditas filantrópicas, falamos de PUC, que nós sabemos qual é o custo da PUC, de todos os Sim, nossos colégios sim, aqui, sim. aqui do Paraná, o Bom Jesus, o Marista, escolas que cobram mais de 2, 3 mil reais por período. Nós estamos Exatamente, falando disso, exatamente. hein, gente? Tá, por favor, Exatamente. Então, segue aí. seria justamente canalizada para essas instituições, esse valor, em tese, aprovado no Fundeb. Mas eu quis contextualizar isso para mostrar que não é de hoje que vem uma atuação, ou seja, de uma bancada que a gente pode dizer que é uma bancada da área de educação, mas até que ponto essa bancada de área de educação, dentro do Congresso e também atuando dentro do Poder Executivo, eles beneficiam a educação pública. Então, por exemplo, quando foi lá para discutir 10% do PIB para a educação pública, lá atrás, ainda no governo Lula, salvo engano, no governo Lula-Dilma, mas mais precisamente no governo Lula, também houve essa mesma discussão e venceu que tinha para ser bem claro com o trabalhador, tinha um dispositivo que dizia assim, 10% do PIB será para a educação pública. Então, isso era bem caracterizado, a educação pública. Tiraram essa expressão pública e botaram 10% para a educação. Por quê? Porque esses 10% para a educação, eu posso destinar esse recurso para outras áreas de educação que pode ser, por exemplo, a área filantrópica, como a gente está citando aqui, e não estou julgando as entidades filantrópicas, claro que não. mas é porque tem essa canalização desse recurso que, obviamente, vai faltar para a educação pública efetivamente. É pública efetivamente, sim. Exatamente. Então preciso contextualizar isso para ver. E o que aconteceu agora com o Fundeb votado na Câmara? Na Câmara votaram um destaque que não estava no parecer do deputado Felipe Rigoni,
que ele não conteve isso no parecer dele, então foi apresentado um destaque para que esse texto pudesse ser inserido no parecer dele. E aí isso foi inserido, entre outros também, que foi a questão do Sistema S, a contabilização de matrículas do Sistema S para contabilizar em termos de repasse também. Então, isso foi aprovado por um grupo na Câmara dos Deputados. E aí, esse texto, com essa canalização de recursos para a área filantrópica, foi aprovado e foi para o Senado. O Senado rejeitou essa posição, restituindo o parecer do deputado Felipe Rigoni, que aí volta para a Câmara para ser analisado possivelmente amanhã, porque o Fundeb foi aprovado, só para explicar novamente para o trabalhador, para a gente tentar ser um pouco mais didático em relação a isso. O Fundeb não era permanente. Então, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que tornou o Fundeb permanente este ano, para valer a partir de 2021. Para isso, precisava de um projeto de lei, que é esse que está sendo discutido, para regulamentar a distribuição desses recursos a partir de 2021. Então, por isso está sendo votado esse projeto de lei. Veja a importância disso, porque isso são recursos que foram garantidos na Constituição e que vem um projeto de lei regulamentando a forma de distribuição desses recursos que foi regulamentado dentro da Constituição, ou que foi garantido dentro da Constituição, de forma permanente, não é mais transitória como anteriormente era. Então, a importância, o grau de importância que se tem essa discussão é muito grande, é muito valioso isso para os trabalhadores, para a sociedade brasileira, para o mundo, para nós projetarmos de um ponto de vista da educação no futuro do nosso país. Então, é importante a gente ter essa discussão, como isso é importante e grave, e tem que ser discutido com bastante seriedade. Agora, garantir que o texto que foi aprovado no Senado, que recupera o relatório do deputado Felipe Rigoni, vai ser aprovado na Câmara, isso aí é um outro ponto. Obviamente que essas entidades filantrópicas, entre outros grupos, têm um trabalho bastante forte dentro do Congresso Nacional. Então, isso pode ser que esse lobby, aí eu estou falando do lobby não de forma pejorativa, é um lobby justo, é um lobby em que essas entidades têm toda a legitimidade para fazer, possa vencer, esse lobby possa vencer dentro do Congresso Nacional e retomar o texto como foi aprovado na Câmara. Então, é difícil de precisar. Claro. O texto do Senado, a Câmara vai aprovar. O texto da Câmara vai ser rejeitado ou vai ser aprovado na Câmara. Então, é difícil de eu te precisar isso. E eu vou dizer por que é difícil precisar isso. Nós temos uma bancada de educação, como temos uma bancada de saúde, como temos uma bancada de trabalhadores, como temos uma bancada, enfim, de vários grupos da sociedade. Dentro dessa bancada de educação, nós temos 3 tipos de parlamentares que compõem essa bancada. Nós temos os parlamentares, e aí eu vou exemplificar bem pelo tamanho do dedo, para a gente poder ter. A gente tem uma bancada que define a educação pública e defende a educação pública de qualidade, educação exclusivamente pública. Então, veja aqui é o meu dedo mindinho, que é o menor de todos. Nós temos uma educação privada, e aí veja que é o do meio, que ele defende a instituição e a educação como privada, como sendo necessária, a educação privada. E nós temos um grupo que defende a educação filantrópica, eu diria filantrópica até mesmo lucrativa. Esses 2 grupos aqui, tirando o meu dedo mindinho, esses 2 grupos se unem nesse processo. Por quê? Claro. Porque essa educação filantrópica ou essa educação lucrativa, privada e lucrativa, se une à filantrópica, que em alguns momentos essa filantrópica também é lucrativa. Então, é importante fazer este desenho só para a gente exemplificar e trazer isso de forma um pouco mais didática, para compreender qual é o processo e qual é, eu diria, a guerra na educação dentro desse ambiente político que nós vivemos. Então, é importante a gente contextualizar isso e trazer isso para os trabalhadores, trazer isso para a sociedade, para mostrar, existe todos esses lobbies dessa bancada de educação, todos esses lobbies são extremamente legítimos. Porém, nós que batalhamos por uma educação pública de qualidade, essencialmente pública, temos uma desvantagem no Congresso Nacional por conta desses outros 2 grupos. Isso funciona na saúde, isso funciona em outros ambientes, com essa mesma
bancada com estruturas, com ramificações diferentes dentro de uma mesma bancada. Porque é bonito todo mundo falar, eu sou da bancada de educação, eu sou da bancada de Qual saúde. delas? Agora, que tipo de saúde você defende para a sociedade? Que tipo de educação você defende para a sociedade? Então, é preciso a gente ter essa visão, contextualizar isso e saber que esse passo é fundamental, mas não é fácil. Não é fácil. Então, É uma luta. É uma luta constante no Congresso Nacional, justamente por esse caminho que a sociedade Sim, se dividiu. Sim, exatamente. E também, corroborando com o que você está falando, todas as pessoas, né, nossos trabalhadores, né, e trabalhadoras que têm filhos em escola pública, sentiram alguma dificuldade esse ano em relação ao distanciamento social, em relação às crianças terem aulas em casa, a partir de dispositivos de internet. Então, assim, a gente percebe o quê? Que as escolas particulares, as crianças, né, têm em casa, digamos assim, os pais têm um salário maior, as crianças têm subsídios melhores em casa, e que as crianças da escola pública, muitas delas ficaram sem ter nenhum conteúdo esse ano. Então, já é Exatamente. complicado, já é vulnerável. Não podemos vulnerabilizar mais, ao contrário, temos que lutar para ampliar. Então, é importante que a população, que as pessoas percebam como é importante, porque às vezes a gente percebe, André, que as pessoas acabam assistindo as notícias de uma forma muito banalizada nos jornais que temos na Sim, grande sim. imprensa. Ah, hoje discutiu, a pessoa está lá às vezes cortando batatinha e fica ouvindo assim, hoje discutiu se é LDO, a pessoa pensa, LDO, o que é LDO? O que tem a ver com isso? Ah, o Fundeb, não, o Fundeb também não é comigo. Pode falar, Agora, André. você tocou num ponto, eu queria só para Por contextualizar também favor. esse ponto que você tocou, que é bem interessante, da diferenciação de escola pública, né, do aluno da escola pública para o aluno da escola privada. E aí entra uma questão que, sem nenhuma crítica às escolas filantrópicas, Claro. católicas da vida, enfim, que Tem as eles evangélicas trabalham também. sim, sim, eles trabalham numa linha de meritocracia, né? Para você atingir um determinado nível de desconto na sua mensalidade, ter isenção de mensalidade, você tem que fazer uma prova e participar de uma bolsa, né, para você ganhar aquela bolsa. Muitas dessas escolas praticam esse tipo de ação. Ou seja, você faz uma prova, se você saiu bem na prova, é um aluno que aquela escola, que interessa para aquela escola, na verdade, aí aquela escola te dá uma bolsa, seja de 100%, 50%, 20%, enfim, ela trabalha com esse parâmetro. Isso é meio que uma meritocracia dentro do ambiente educacional. Agora, como é que o aluno de escola pública que perdeu esse período todo de aula ou que teve toda essa dificuldade de aula, ele concorrerá em igualdade de condições com outros alunos que não tiveram essa mesma perspectiva? Então, você vê como a dificuldade de se balancear isso nesse sistema educacional. Não, bem bacana o que você falou, André, porque quando eu estava ali colocando aquela hora ali, meu pensamento, eu ia concluir com o que você acabou de falar. Se acontecer de passar dessa forma, podendo passar também o valor do Fundeb para as escolas particulares, a gente vai só aumentar a desigualdade, a gente precisa diminuir, gente. Porque as Exatamente. pessoas já têm, né? Se já está numa escola particular, é porque pode pagar esse estudo particular. Então, pelo amor de Deus, falta bom senso, falta uma questão de solidariedade, falta visão, ser menos mesquinho. Nossa, é complexo. O Exatamente. importante aqui, nosso objetivo é que a população se envolva, que ela entenda esses termos, sabe? Esses termos complexos que você explicou com muita tranquilidade aqui. O importante é que as pessoas saibam que Fundeb, LDO, SUS, Plano Nacional de Imunização, PNE. não, PNI, né? Que vai ser lançado hoje à tarde. Sim, de imunização. É, Sim, é, é. sim, sim. Sim. Inclusive, agora o presidente Bolsonaro com o ministro Pazuello estavam falando alguns detalhes sobre esse plano. Exato, vai ser lançado hoje à E aí, tarde. só uma curiosidade. Por favor. Apareceu o Zé Gotinha no evento, o Zé Gotinha estava de máscara, o ministro e o presidente não. Ai, gente, que Mas só uma curiosidade. Não, é muita vergonha. O Zé Gotinha de máscara e os dois não. É humilhante para nós, povo brasileiro, estarmos vivendo
nesse momento de vulnerabilidade, essa falta de responsabilidade é algo que nos deixa assim, meio sem fôlego. Essa sua notícia Exatamente. agora você viu que você me impactou com ela. Você foi o Mas contrário aqui, você me impactou é, é com ela. só, é só uma brincadeira, né? Mas é Mas que isso tem um terrível. símbolo, né? Isso é Claro, simbólico para a sociedade. Nós estamos num sim, momento em que esse detalhe do uso de máscara é tão importante para você evitar a transmissão da doença, fundamental. salvar vidas. A gente está sabendo que o distanciamento social está sendo uma dificuldade, porque as pessoas não estão conseguindo mais fazer o distanciamento social, já há um cansaço da sociedade em relação a isso, as atividades começam a retomar. Então, o uso da máscara talvez seria um dos fatores essenciais para tentar É, evitar isso. E é. aí parte de exemplos, né? Então, se você tem chefe da nação não fazendo isso, o ministro que representa tem um peso para a sociedade não utilizando isso tem seus símbolos, né? E é importante passar isso para a sociedade, ou seja, a brincadeira do Zé Gotinha usar máscara deveria ser o exemplo para que eles também pudessem estar usando. E você sabe que, por coincidência, ontem aqui eu entrevistei o doutor Reinaldo Guimarães, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Doenças Coletivas, ele é professor do FRJ, enfim, é uma dos especialistas brasileiros nesse tema. E ele ontem falou muito do Zé Gotinha, porque o Brasil já foi reconhecido. O New York Times, Sim, ontem fez um artigo, mais um artigo humilhante para nós, foi reconhecendo que o ontem. Brasil, foi ontem, né? Que o Brasil já esteve no posto de um dos melhores países de organização de imunização. E o Zé Uhum, Gotinha, ele é um personagem importantíssimo. Talvez o Zé Gotinha estar de máscara hoje seja importante, porque as pessoas vão sem dúvida. lembrar, sabe, da importância do Zé Gotinha e vão passar a usar máscara. Talvez o Zé Gotinha seja mais importante do que o presidente e o ministro da Saúde Espero, ali, né? Que ele que cumpra, espero. que esse personagem Isso. cumpra o papel que as pessoas lá não estão cumprindo. Querido André, a gente já começou com você sem tempo, mas a gente acaba evoluindo aqui, porque você traz informações super importantes para nós. Mas eu acho que eu não falo com você até 2021, e eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, as suas informações com qualidade. Você ajudou os trabalhadores e trabalhadoras aqui, eu falo do Brasil inteiro, porque o programa fica no YouTube e vai, a entenderem assuntos que eram complexos. Às vezes eles não queriam nem ouvir, porque falavam, não, eu não sei o que é. E você consegue, que você fez agora com os dedos da mão, mostrar para a gente, assim, com muita tranquilidade, tem uma didática boa. E esses assuntos que vocês aí no DIAP, você, o Marcos, Elaine, toda a equipe de vocês trabalham o tempo todo esmiuçando para passar para o trabalhador entender e poder lutar pelo direito que eles têm, pelo que está sendo discutido no Congresso. Eu agradeço a sua participação na live SMC, todas as vezes que a gente chamou por você. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês e o próximo ano estaremos aí firmes e à disposição. Amém. Teremos grandes desafios e Sim, vamos precisar que os trabalhadores se unam em torno desses desafios para poder romper e vencer essas barreiras. com certeza, André. Obrigada. Tenha um Natal de paz, de saúde para todos da sua família, para a equipe aí do DIAP. Mande o nosso abraço, o nosso apreço e o reconhecimento pelo trabalho que toda a equipe faz. Tá? Obrigada. Obrigado. Feliz Natal para vocês também. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.